Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque esse podcast é nosso. E hoje, início de 2025, o que abaixo de Deus eu falo que é a coisa mais importante que nós temos? É justamente a saúde. Por isso que eu convidei a minha convidada de honra aqui, Thalita Soares. Ela é que é nutricionista e vai falar tudo sobre uma mudança de vida, principalmente para as mulheres. Thalita Soares, muitíssimo obrigado por ter aceito o meu convite e estar participando, abrilhantando o nosso estúdio aqui do seu podcast Casa do Garay. Olha, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz em poder participar. E é a primeira sexta-feira do ano, né? Não é, Nutricionista. gente? Uma nutricionista diferente, né? Que nós vamos falar de tantos aspectos aqui de mudança de estilo, mudança de hábitos, que eu já sou teu seguidor nato, eu estudei você por inteiro ali no Instagram e as suas postagens são maravilhosas. Eu fico até pensando assim, poxa, ela podia abrir uma exceção para homem aí, mas nós vamos chegar lá também, tá? Antes eu queria saber de você, como que você foi para o ramo de nutrição? Fala para mim. Então, na verdade, eu fiz um semestre de jornalismo e aí eu percebi que eu já não me identificava mais com jornalismo. E pensando no que cursar, todo mundo ao meu redor percebia, nossa, Thalita, você gosta tanto de cuidar da alimentação, se preocupa. Na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, eu sempre entrava em sites, né, de alimentação saudável. E aí eu fui e pesquisei sobre nutrição e achei que seria uma boa carreira, uma boa profissão. Justamente porque eu tive várias questões com a alimentação durante a minha adolescência. Então, assim, hoje em dia, inclusive se eu atendo o público feminino, foi porque eu precisei muito me encontrar, no sentido de encontrar minha autoestima, me aceitar, melhorar minha relação com a comida, melhorar a relação com o meu corpo. Então, fui uma adolescente que eu acabei dando trabalho para minha mãe, no sentido de que eu ficava sem comer. Minha mãe trabalhava, né, saía, passava o dia todo no trabalho, deixava a comida pronta e eu não comia, porque eu queria essa busca inalcançável de beleza, de magreza, né? Eu sempre achei que eu nunca estava bonito o suficiente, ou seja, magro o suficiente. E isso começou ainda na adolescência, né? Meus 12, 13 anos, eu já convivia com esses transtornos, que hoje eu sei que eu tinha, assim, um nível de comer transtornado, de compulsão alimentar, só que na época eu não fazia ideia, né? Não tinha nome, eu não dava nome aos bois, eu só sentia e tentava fazer com que eu permanecesse magra, mesmo que eu tivesse que ficar sem comer e tudo mais. Olha que bacana, isso já era ter vamos supor, um instinto teu. Exatamente. Né? Exatamente. E depois você foi estudando, foi aprofundando. Exatamente. Você soube tudo ali de nutrição, se formou em nutrição e você foi ser especialista em mulheres, né? Me fala um pouco sobre isso, porque eu vi, como eu falei para você, eu vi todas as suas postagens e quando eu vejo você fazendo exercício, você tá correndo, né, ao ar livre, você tá fazendo uma abdominal na praia maravilhosa ali, eu falei, caramba, eu quero ser essa pessoa aí, mas você se especializou em mulheres. Então, na verdade, durante ainda a graduação, eu acreditava que eu seria nutriesportiva, né? Inclusive, o meu TCC foi estratégias nutricionais para corredores de rua amadores, porque eu amo a corrida, né? Hoje em dia eu falo que a corrida é minha terapia. Então, só que eu iniciei na corrida justamente para permanecer magra, né? Então, na época, eu comecei a correr porque era como se eu corresse, iria compensar meus exageros alimentares. Entendi. Então, eu entrei na corrida como uma forma de me condenar, né, por ter comido demais, porque eu tinha excessos alimentares, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções sem utilizar comida, e aí, para permanecer magra, eu corria. Então, lá na minha adolescência, aos meus 18, 19 anos, eu entrei na corrida para permanecer magra. Só que eu já tenho 31 anos, né? Então, ao longo dessa trajetória, hoje em dia eu utilizo a corrida não para permanecer magra, mas sim como uma válvula de escape para lidar com a minha ansiedade, né? Como uma terapia, quando eu quero, sabe, extravasar a mente, eu corro. E aí, durante a graduação, eu fiz várias especializações para a área esportiva. Então, eu fiz meu TCC voltado para alimentação, para corredores de rua amadores. Logo assim que eu me formei, eu atendi atletas, atendi corredores. Só que
quando eu comecei o atendimento clínico, de fato, atender em consultório, eu comecei a perceber, opa, não é só entregando um plano alimentar que, de fato, a pessoa vai seguir aquilo. Né? Eu comecei a perceber que existiam dores mais profundas na adesão do plano alimentar. Porque, a nível racional, todo mundo sabe o que tem que fazer. Correto? Então, no nível racional, todo mundo sabe que tem que comer frutas, verduras, beber água, fazer atividade física, cuidar do sono. De forma racional, todo mundo sabe. E por quê? Mesmo todo mundo sabendo, ainda estamos, né, no índice de obesidade nunca visto antes. Porque não é o campo racional que faz a gente fazer o que precisa ser feito, é no campo emocional, é o nosso cérebro límbico. Então, não basta só o conhecimento racional do que fazer para ser magro ou ser saudável. Não é isso que vai fazer com que a pessoa, de fato, se posicione na vida dela e mude os hábitos alimentares, entende? Entendi. Eu achei bacana esse teu diferencial, né, de você, da transformação, do entendimento, né? É como se você fosse uma... Eu não estou comparando, não, senão a gente vai mexer com conselhos regionais. Mas como se fosse um psicólogo, uma terapeuta da nutrição, né? Porque, pelo que eu entendi, você vai ali no entendimento que a pessoa tem que ter do que ela é para depois promover a mudança, não é isso? Exatamente, porque as pessoas acreditam que é só seguir um plano alimentar? Não é só seguir um plano alimentar. Não é só mudar a alimentação. Porque para você conseguir mudar a alimentação, você vai ter que mudar muitos outros padrões, né? Padrões de mentalidade, crenças, a sua relação não só com a comida, mas a sua relação com você mesma, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma baixa autoconfiança, ela dificilmente vai mudar, né, a alimentação dela, porque nem ela acredita que ela é capaz daquilo. Sim. Então, assim, quando a gente pensa em, toma aqui o plano alimentar, segue esse plano, tá? Só que ela tem autoconfiança, ela tem autoaceitação no sentido, ela se julga demais, ela se culpa demais, ela é uma pessoa que se organiza, ela sabe dizer não, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa ela não consegue seguir o plano alimentar porque ela tem dificuldade em dizer não. Muitas vezes ela não consegue seguir o plano alimentar porque ela não consegue, ela não consegue suportar o desconforto de não ceder às vontades. Sim. É uma pessoa muito impulsiva. Então, ela não vai conseguir seguir o plano alimentar. Então, não basta eu entregar apenas um plano alimentar, entende? Eu acho que vai além da vontade da pessoa, né? Sim. Tem muita gente que quer emagrecer, quer ser saudável, quer ser fitness. Igual eu falei, eu vi o teu vídeo, eu queria ser você em um momento ali. Se eu faço aquela abdominal no banquinho que você fez, Thalita, eu te juro, que eu falei, cheguei no topo da montanha. Mas isso vai além do querer. Exatamente. Né? E você trabalha muito bem nessa parte. A gente podia falar que a autoestima seria um dos pontos principais para que o teu método dê certo? Sim, porque muitas vezes as pessoas, e eu falo mulheres, né? Elas acreditam que precisam emagrecer para recuperar a autoestima. Quando, na verdade, você precisa de autoestima para conseguir emagrecer. Porque o significado real da palavra autoestima é o quê? Autopercepção de valor sobre si. Sabe o valor quando você está lá no fundo do poço e você volta com tudo? Isso é a autoestima. E aí, quando a gente pensa em autoestima, pensa que a autoestima é essa cadeira que você está sentado. Né? Então, o assento dessa cadeira é no amor próprio e no autocuidado. Se você não tiver amor próprio e autocuidado, não tem como você falar pra mim, Thalita, eu tenho autoestima, né? E o que sustenta? Autoaceitação, né? Uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que se culpa demais, dificilmente ela vai conseguir emagrecer, porque ela é geralmente aquela pessoa do tudo ou nada, né? Então, assim, ela faz uma coisa errada e ela se julga, ela começa a se condenar por uma... E ela não consegue dar continuidade do processo. Uma pessoa que não confia em si, né? Aquela pessoa que sempre fica aquela vozinha interior. Tu já tentou isso tantas vezes, tu vai conseguir dessa vez? Então, assim, se ela não tem autoconfiança, ela também não consegue emagrecer. Ela precisa de habilidades sociais, no sentido dela precisa enxergar valor. Imagine, se você não consegue perceber o valor que você tem no meio que vive, você não tem autoestima e você também não consegue emagrecer. E precisa de rede de apoios, né? Então, assim, todo mundo quer ser amado no final. Claro. E aí, se a gente não se sente amado, querido, no ambiente que a gente vive, dificilmente a gente vai conseguir ter constância e emagrecer. Então, eu sempre falo que antes mesmo de você emagrecer, a estética, né, o corpo
bonito, um corpo sarado, um corpo magro, é só a cerejinha do bolo do que é ter autoestima. Se você não desenvolve esses outros pilares, você não vai conseguir emagrecer. E as pessoas geralmente acreditam que, não, quando eu emagrecer, eu vou estar com a autoestima lá em cima. Não. Você precisa trabalhar. Né? Exatamente. Você tem que trabalhar de dentro para fora. E aí, quando você emagrecer, tipo, aconteceu. É porque não é aconteceu. É porque você veio se transformando, né, ao longo do processo. Você pega um caminho contrário, e isso eu achei diferente demais, porque existe a endorfina, a serotonina, a oxitocina, né, que são hormônios do prazer, da felicidade. Eu aprendo isso também nas entrevistas aqui. Tu deve falar, nossa, o Robson, esse cara é psicólogo, não precisa nada. Eu vou aprendendo com vocês aqui, eu vou falando aqui, e eu já estou te tratando como terapeuta já. Sim. E bacana você inverter esse processo, porque quando a gente está correndo, né, oxigenando o cérebro, quando vem os hormônios, né? Aí você já se sente bonito. Você não. Vamos se sentir bonito primeiro e fazer a conquista. Exatamente. Então, por que eu tô te falando isso, Thalita? Porque eu fico imaginando a minha primeira consulta com você. Eu, mulher, né? Mulher, que você não quer saber de homem no meu consultório. Assim, a primeira consulta de uma mulher com você... Como seria? Você primeiro estuda o dia a dia dela, com o que ela faz, que ela é casada, se o cara trata ela bem, se o cara... Tem essas perguntas todas? Então, a primeira pergunta, né, do primeiro atendimento é contexto de vida. Fase da vida pessoal tá bem? Fase da vida profissional tá bem? Porque muitas vezes a mulher ela quer emagrecer, só que o contexto de vida dela tá todo bagunçado. Ela tá em crise no casamento, ela tá atarefada no trabalho, então mesmo que ela queira muito emagrecer, se ela não arrumar a casa, ela não vai conseguir ter constância, porque ela vai pegar o plano alimentar, tá brigada com o marido, o trabalho tá a 1000 e ela não vai conseguir dar continuidade àquela alimentação dela, né? Então, certo. assim, contexto de vida. E a partir do contexto de vida, eu sempre pergunto, tá, qual área da sua vida gera mais impacto negativo na adesão de hábitos alimentares? Porque eu tenho que trazer para ela o nível de consciência. O que atrapalha? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela só come, que ela está acima do peso porque ela não tem força de vontade. Não, o ambiente do trabalho dela muitas vezes é o que mais impacta de forma negativa, ou é o relacionamento que gera impacto de forma mais negativa. Então ela tem que olhar para o calinho. Eu sempre falo, olha para o que dói e vamos tentar... pensar, montar uma estratégia para que essa dor não incomode tanto. Porque se continuar doendo, mesmo que agora você esteja mega motivada, vai doer. Daqui a pouco você está desistindo. Certo. Né? Então, assim, é um processo que envolve uma mudança não só da mulher, né, da minha paciente sim, mas ao redor dela. Ela tem que saber lidar com o contexto de vida dela. Senão, se ela acha que é só lidar com a alimentação, ela vai se perder no meio do caminho. Ela vai se perder. E isso é uma coisa perigosa, né? Porque você vai entrar invasivamente na vida dessa pessoa. Sim, e às vezes, olha, eu já viajando na tua profissão, tá, Thalita? E às vezes já aconteceu de você examinar uma pessoa, o ritmo de vida dela e falar, ih, gente, esse bofe que tu tá aí, é esse cara que tá te atrapalhando. Ele é que é a âncora, querida. Acontece muito, né? Não só nesse sentido de relacionamento, mas em sentido de filhos, né? Eu tenho um público-alvo que é mulheres 40 a mais, né? Que eu pego muito essas mulheres do climatério, menopausa. Então, assim, mulheres com 50 anos mais, né? São mulheres ainda... Tá mudando, tá? Mas ainda tem muito da geração passada de mulheres que foram instruídas a cuidar. Então, são mulheres que muitas vezes passaram a vida toda cuidando da casa, do marido, dos filhos. Do lar, que chamavam, né? Não só do lar, mas muitas vezes essas mulheres trabalham, mas elas vivem muito pro outro, entende? Então, elas são mulheres sobrecarregadas. E eu sempre falo para as minhas pacientes que o sobrepeso físico nada mais é de uma consequência de um sobrepeso mental, emocional. Uma vida sobrecarregada acaba gerando o excesso de peso, entende? Porque ela não tem tempo para ela. Ela tá o tempo todo trabalhando, cuidando do marido, cuidando dos filhos, e quando sobra tempo para essa mulher? E aí, quando ela se olha no espelho, ela fala, caramba, eu não me reconheço mais. Sim. Ela se perde no meio do caminho. Então, assim, é uma geração que tá mudando. Eu vejo que as mulheres estão se importando muito mais, né, com elas mesmas. Não é que elas estejam deixando o outro de lado, mas elas estão se priorizando mais, estão aprendendo a dizer mais não. Mas ainda assim, tem muita mulher que tem dificuldade de dizer não, né? Sim. Então, ela acaba deixando a vida dela sempre para depois. Aí ela ganha peso,
Mas foi porque ela come demais? Não é exatamente a comida, mas são os gatilhos que fizeram ela ir pro excesso da comida, né? Que eu sempre falo que todo excesso esconde uma falta. Se você tá indo muito em busca da comida como única fonte de prazer na sua vida, é porque, com certeza, em outras áreas da sua vida, você não tá tendo prazer, né? Então, a única fonte de prazer imediata ali, infelizmente, é a comida. Então, a pessoa come porque gosta, porque é prazeroso, mas é porque ela não tem outros comportamentos prazerosos na vida dela. Existe uma coisa, eu sempre falo aqui que eu acredito muito em Deus, tá? Apesar de eu não ter aquela religião, não sou católico, eu não sou protestante, eu não sou, enfim, espírita, mas eu frequento todas elas, tá? Então eu vejo Deus em tudo. E eu aprendi que às vezes a gente traz maldições hereditárias, tá? Da nossa árvore genealógica. Na nutrição, pode acontecer isso de você trazer crenças ou então frases desde a sua infância, porque hoje a gente tem muita informação na palma da nossa mão, né? E nossos pais, nossos avós não tinham tantas informações, falavam alguma coisa e nós trazemos isso que atrapalha até o teu paciente, a tua paciente, até no emagrecimento. Com certeza, porque o comportamento, ele é o quê? Nossas ações são o quê? Nossas ações são consequência dos nossos pensamentos, que geram sentimentos e emoções e vão gerar nossos comportamentos. Se a gente está tendo comportamentos disfuncionais em relação à alimentação, quais são os nossos pensamentos? E aí, de onde vêm nossos pensamentos? Das nossas crenças. Sim. Né? Então, o que são crenças? São verdades inquestionáveis que a gente tem. Então, pensa que a crença é o seu mundo. E aí, o seu mundo tem lente rosa, seu óculos tem lente rosa. Então, você acredita que o mundo tem cor rosa. Mas é você que está vendo o mundo através das suas lentes. Não significa que isso é uma verdade absoluta. E as pessoas, elas são moldadas pelas crenças, por tudo que elas escutaram, vivenciaram, né, durante toda a infância, principalmente ali na primeira infância, né? E isso tudo é moldado nas relações primárias, pai e mãe, a forma como você foi criado, a forma como a alimentação foi apresentada para você, né? Tem muita gente que, por exemplo, cresceu com aquela regra assim, tem que raspar o prato todo, tem que comer tudo. Tem que comer tudo, senão apanha. Exatamente, né? E aí, o que acontece quando ela cresce e vira uma adulta? Ela tem dificuldade de deixar comida no prato, Sim. porque ela cresceu ouvindo que tem que raspar tudo, tem que comer tudo, né? Então, assim, essa é uma das crenças muito, muito comuns. Ou, por exemplo, os pais trabalhavam fora o dia todo, mãe, enfim, não dava muita atenção. E aí, quando chega em casa, a forma de receber atenção e carinho aqui, através de comida. Então, ela cresce entendendo que eu sou... a forma de receber amor, atenção é através da comida. Então, quando eu como, eu sinto afeto, né? Eu recebo afeto. Sim. Então, muitas vezes, essa associação de comida com afeto, com conforto, veio lá da infância, né? Então, isso é muito difícil a gente simplesmente falar que, é assim, agora eu vou fazer diferente. Não é. Porque já tá lá no seu subconsciente. Você faz, né, de forma irracional. É o seu inconsciente que vai determinando ali as suas ações, seus comportamentos. Sim. Vira um paradigma aquilo ali, sim, né? Sim. É uma verdade absoluta que ela tem. Ela vai criando. Tem muita gente que utiliza a comida como forma de conforto. Ou pessoas que tiveram escassez de comida na infância, né? Não passaram fome. Eu tenho algumas pacientes que não chegaram a passar fome, mas era tudo muito controlado. Então, agora que elas são adultas e trabalham, elas querem comer o que elas querem. Claro, elas não pôde comer na infância. Exatamente. Elas não querem né? controlar, né? Então, assim, existem muitos significados através de um comportamento. Você não age simplesmente por agir. Você está agindo condicionado através das suas crenças e sua percepção de mundo, né? Não é simplesmente, eu faço isso porque eu faço. Não. Você faz isso porque tem todo um histórico ali no seu subconsciente que faz você ter determinadas ações ou não. Sim. Isso é muito difícil, né? Porque a gente está falando de cultura. A gente está falando de uma cultura, às vezes, até familiar. E você tirar isso de uma mulher, como uma paciente sua que você acabou de falar que atende mais pessoas, 40 a mais, são pessoas que vivenciaram já 40 anos ou mais com aquilo ali na cabeça. Exatamente. E eu sempre falo, mesmo que a paciente, né, esteja comigo ali 1-2 meses, pensa, 1-2 meses de hábitos alimentares saudáveis pesa bem menos do que
30, 40 anos. Então, mesmo que ela... mas agora eu sei o que comer, o que tem que fazer. Se ela não vigiar, ela volta para os velhos hábitos. Porque é o que pesa mais, é o que tá lá na raiz, né, da vida dela. Então, tem que ter muito cuidado também com isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu mudei, tô super bem em 1, 2 meses. Mas aquilo não foi consolidado. Então, os velhos hábitos, eles não morrem. Eles estão só adormecidos. Na primeira escorregada, eles voltam com tudo. Por isso que é muito comum, né, as pessoas engordarem, emagrecerem, entrar em dieta e sair. Porque quando ela acha que, agora eu tô bem, ela vai e começa a relaxar e os velhos hábitos dominam de novo. Como dizem os evangélicos, vem os inimigos. Vem os inimigos. Os inimigos, né, que vem... Exatamente. É por isso que o teu método, que eu achei bacana também, hierarquicamente falando, vamos falar que é mentalidade, comportamento e depois alimentação, não é isso? Exatamente. É justamente porque, através da mentalidade, a identificação dos padrões de crenças, de mentalidade, até mesmo... Olha como que nosso inconsciente ele age no nosso comportamento. Até mesmo a forma como a gente se relaciona com nosso pai e nossa mãe. Na psicologia, né, o pai representa muito o que? O fogo, a autoconfiança. Então, mulheres com questões paternas mal resolvidas, geralmente, tá? Não é 100%, mas tem muita essa correlação de ter dificuldade no desenvolvimento da sua autoconfiança. Então, são mulheres que normalmente iniciam e param, né? Então, geralmente, quando eu de forma mais profunda, quando a paciente entra no meu programa nutricional, eu vou além, né, das questões alimentares. Então, eu falo, como que é a sua relação com o pai? Como que é a sua relação com a mãe? E assim, já teve casos de eu falar assim, como que é a sua relação com o pai e a paciente, tipo, desmoronar. Claro, eu ia perguntar isso pra você agora. E a mesma paciente que já iniciou várias vezes dietas, estratégias nutricionais e nunca consegue dar continuidade, porque ela tem um nível de autoconfiança baixo, né? Então, assim, eu sempre falo, né, que a gente tem que olhar para as nossas feridas também emocionais para a gente poder se transformar numa nova pessoa. Não tem como você acreditar que o emagrecimento vai depender só de isso engorda ou isso emagrece. Não. Se você não se transformar por dentro, vai ser só momentâneo. E mais uma vez você está procurando uma nova dieta para tentar emagrecer, né? E a correlação com a mãe diz muito sobre a autoaceitação, né? Então, assim, mulheres com questões maternas mal resolvidas têm essa grande correlação e dificuldade de se aceitar. Então, são mulheres que se cobram muito, que se julgam muito. Então, essas mulheres dificilmente também vão dar continuidade ali no processo de emagrecimento dela, porque ela se cobra demais. São aquela mulher que sempre fica no tudo ou nada. Ou ela vai fazer tudo perfeito, ou ela não faz, porque ela tem uma autocobrança lá, né, que foi gerada através dessa relação que ela tem com o pai ou com a mãe dela, né? Então, assim, eu sempre olho para a psicologia para poder entender os comportamentos das minhas pacientes e aí trazer insight. É claro que eu sempre acompanho para uma psicóloga, mas através desses padrões alimentares eu já consigo identificar qual é a causa, né? Quais são os gatilhos que estão ali dificultando a minha paciente de emagrecer. E não é porque ela gosta de comer, entende? Para pessoas parecidas, né, com essa que a gente está falando aqui, qual o recado que você daria para os espectadores que estão nos assistindo agora, nesse momento, que eles querem começar, ou eu vou usar até a palavra recomeçar, e elas sabem o quão difícil é começar a passar pelo processo para chegar lá no final e elas terem o objetivo delas, que é o emagrecimento, uma vida saudável, uma alimentação bacana. Só que quando elas pensam, eu vou ter que passar pelo processo todo e desanimam, dá um conselho para essas pessoas. Então, o conselho que eu dou é você não pensar em recomeçar. É pensar em continuar. Porque em algum momento da sua existência, em algum mês, em algum ano da sua vida, você já tentou esses hábitos alimentares, você já tentou ser saudável. Então, não é recomeçar, continue de onde você parou, mesmo que já tenha anos, mas em alguma época você fez isso. Então, quando a gente pensa em recomeçar, não é doloroso? Ai, caramba, de novo, recomeçar. Agora, quando a gente pensa, eu vou continuar. É só continuar de onde parou, é leve, né? Outra palavra que eu também gosto muito de modificar é que muitas vezes a pessoa ela acha que ela tem que controlar a alimentação. Eu tenho que trabalhar meu autocontrole. Nossa, tenho que
controlar minha alimentação. Não é sobre controle, é sobre domínio. Quando eu penso em autodomínio, não é mais leve? Total. Autodomínio. Agora, autocontrole. Pesado. Autodomínio. Então, assim, a forma como você diz também vai interferir no quê? Nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, se é algo leve, se suas palavras soam com leveza, o processo vai ser leve. Agora, se suas palavras soam com peso, o processo vai ser pesado. Então, modificar a forma como que você fala também é fundamental no processo, sabe? Ressignificar a forma que você fala, ressignificar a forma como que você se coloca na situação é fundamental no processo. O processo, ele pode ser muito mais leve do que a gente pensa, né? É verdade. Não precisa ser pesado, não precisa ser denso, não precisa ser de recomeço. Precisa ser de continuidade. Eu já fiz isso. Tá, tem anos que eu fiz, mas eu já fiz. Então, tá aqui. Então deu certo. Eu vou continuar, entende? É mais sobre isso, né? É o que eu falo sobre as palavras, né? Que as palavras têm força. Sim. Então, se você já começa o dia reclamando, que saco, hoje vai ser um dia difícil, daí atrai. Eu acho que é um campo magnético que tem, né? Questão de energia, inclusive. Exatamente. Né? A forma como que você, na verdade, vibra, né? Por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes... não alimente o sentimento de culpa. Culpa é um sentimento de baixa vibração. Você não faz nada na culpa. A culpa te mantém na inércia. Agora, quando você reconhece que você não fez, né, o que você fez não foi tão legal e ressignifica aquele comportamento, tá leve. Agora, quando você fica ali se culpando, você vai fazer alguma coisa para mudar? Não, você vai permanecer naquilo, né? Então, é sempre o sentimento e o comportamento. Qual sentimento você tá colocando ali, né, na sua mudança de estilo de vida? Se for sentimentos pesados, seus comportamentos vão ser pesados e você não vai conseguir, né, dar continuidade nesse processo. Tô te falando que você é uma terapeuta nutricional. Tô te falando que eu tô vendo uma psicóloga aqui na minha frente, uma terapeuta. E aí, falando em terapia, falando em psicologia, a ansiedade e a tristeza, porque existe muito, né, pessoas tristes, existem muitas pessoas ansiosas e parece que elas só se abrem quando encontram uma profissional como você, que te dá até liberdade para ela ser mais do que apenas uma paciente de nutrição. Né? A ansiedade e a tristeza seriam duas vilãs para o objetivo de emagrecer? Com certeza, porque hoje em dia o que eu mais atendo são mulheres que descontam as emoções na comida, principalmente a ansiedade, né? E quando a pessoa ela come porque ela tá ansiosa, ela não quer a comida em si, ela quer a sensação que a comida proporciona, de prazer, de alívio, de conforto. Então a gente precisa identificar o que tá te deixando ansiosa, né? Qual o motivo? Não foi a comida, não foi o doce que te deixou ansiosa. Então, ele não vai resolver o problema da sua ansiedade. Então, é sempre reconhecer o gatilho da sua ansiedade, e ao invés de comer, o que você pode fazer para lidar com essa ansiedade? Né? Uma das frases que eu sempre falo, que é a emoção assumida não vira comida. Sim. Reconheça o que você está sentindo, né? Dê nome aos bois. Porque quando você consegue reconhecer, você consegue lidar diretamente com isso e ver outras fontes de prazer. Você pode sim ter outras fontes de prazer na sua vida. Inclusive, essa é uma das perguntas que geralmente eu faço para minhas pacientes e eu recebo silêncio, que é quando, ao invés de comer, o que te dá prazer na sua vida? E a mulher, muitas vezes, ela tá naquela vida tão sobrecarregada que ela não consegue. Ela fala, Thalita, atualmente eu não tô fazendo nada que me dá prazer. Só tô trabalhando, só tô brigando com meu marido, só tô cuidando das crianças. Nada. E autocuidado. O que você gosta de fazer em você? Hidratar o cabelo, pintar a unha? Thalita, não sei. Não tô fazendo nada pra mim. Então, assim, reconhecer o que te dá prazer na sua vida, ter hobby, sabe? É fundamental. Só que a gente, muitas vezes, vive tanto no piloto automático, né? Que a gente não consegue parar e pensar. Eu gosto de fazer isso. Às vezes, só escutar uma música. Às vezes, basta você tomar um banho relaxante, né? Te dá um prazer, você já não vai precisar utilizar o chocolate para lidar com aquela questão, né? Então, é muito sobre reconhecer suas emoções. Porque a gente precisa entender que eu não sou minha ansiedade, eu não sou minha tristeza, eu também não sou minha felicidade. As emoções, elas passam por mim, né? Então, a gente tem que entender que quando a emoção tá passando, eu não sou você, né? Se distanciar dessa emoção e ir para o campo mais racional para você lidar com aquela emoção, não com algo que vai te prejudicar ainda mais, né? Porque, geralmente, a pessoa, ela tá ansiosa
ou tá triste, daqui a pouco ela tá duplamente mal. Porque o Sim. motivo da ansiedade ou da tristeza não foi resolvido e agora ela tá mal porque ela quer emagrecer e comeu algo que ela não deveria, né? Pois Então, é um ciclo vicioso de frustração, na verdade. é verdade. É uma rotina, né? Essa rotina que tem que ser quebrada, mas a pessoa parece que tem que sair daquela zona de conforto, se enxergar de longe. Exatamente, exatamente. E isso é difícil, né? Ou muitas vezes a pessoa até entende que ela tá tendo um comportamento disfuncional, só que ela sozinha ela não vai conseguir. E muitas vezes a pessoa fica batendo cabeça com o emagrecimento porque ela não quer pedir ajuda. Então é muito mais fácil você ter um profissional ali que vai te orientar e você vai, né, seguir ali uma trajetória com ele do que tentar sozinho e ser mais um ano perdido, né? Mais um ano de tentativas porque você quis fazer sozinha. Então, existe sim, você consegue identificar sim padrões funcionais, mas lidar no dia a dia, mudar, é muito difícil sozinho. Então, um acompanhamento, ter um direcionamento de um profissional é fundamental por isso, né? Porque a gente auxilia nessa virada de chave, sim. entende? Porque é bacana a pessoa que já tem um companheiro ou uma companheira que incentive, né? Mas se pega uma paciente sua que não tenha isso, olha só, é mais um quebra-molas que vai ter que superar. Sim, essa identificação de padrões, de pensamentos, sabe? E entender que nunca é sobre comida, entende? Eu trabalho, eu faço alguns tipos, né? Eu faço não só consulta nutricional, mas eu também tenho um trabalho que se chama mentoria nutricional. E aí, na mentoria, eu não prescrevo planos alimentares. A gente trabalha de forma semanal. Eu tenho encontro semanal com as minhas pacientes. E cada semana a gente tem metas comportamentares. E aí, como é um trabalho muito mais próximo, né? Toda semana eu estou ali, né, em contato com a paciente. Eu consigo identificar muitos padrões disfuncionais, muitos padrões de mentalidade. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que de forma inconsciente, tá? Isso não é racional, né? Ela age dessa forma porque, eu vou fazer dessa forma. Não, de forma inconsciente. Então, assim, tem mulheres que utilizam a comida, o sobrepeso, tá? Ele tem alguns benefícios de forma inconsciente. A pessoa estar acima do peso, ela não tem só malefícios, ela também, de forma inconsciente, ela também tem benefícios. Então, existem 3 benefícios principais do excesso de peso, tá? Proteção, destaque e força. Então, muitas vezes a pessoa ela está acima do peso porque, de forma inconsciente, ela tem benefícios. Vou te dar um exemplo muito claro e assim... Uma vez, uma paciente, eu virei para ela e falei assim, tá, você consegue enxergar algum benefício de estar acima do peso? Aí ela, Thalita, sendo bem sincera, então, quando a gente vai sair, né, a família toda, como eu estou acima do peso, eu sento no banco da frente. Todo mundo fica atrás lá apertado e eu fico aqui no banco da frente. Só que assim, ela age de forma, não é... eu vou ficar acima do peso porque eu vou sentar no banco da frente. Não é assim, entende? É de forma inconsciente, ela tem esses padrões e isso muitas vezes faz com que ela crie comportamentos sabotadores que fazem com que ela permaneça acima do peso. Outra questão que também uma vez montou um triplex assim na minha cabeça foi de uma paciente que ela falou assim, Thalita, eu sempre fui muito desejada, sempre tive um corpão. Só que assim, eu sou apaixonada pelo meu marido. Eu não quero perder meu casamento. E aí, como forma de proteção, ela começou a ganhar peso. Mas ela não ganhou peso de forma proposital. Não, eu vou engordar, porque assim eu não vou chamar a atenção de nenhum homem. Não, de forma inconsciente, ela foi ganhando peso para se esconder se esconder dos olhos de outros homens, né? Para ela não ser desejada. E ela protegia o casamento dela. Caramba. Então, você percebe que existem... Eu sempre falo que o buraco é mais embaixo, porque a gente só fica vendo a camada superficial da pessoa que ganhou peso. Ela ganhou peso porque ela gosta de comer. Ela ganhou peso porque ela é preguiçosa. Ou ela ganhou peso porque ela não tem força de vontade. Não. Existem fatores de forma inconsciente que faz com que a pessoa permaneça naquele estado, ou que ela ganhe peso, né? Só que a gente não consegue identificar. Inclusive, tem várias pesquisas que mostram que mulheres que foram abusadas sexualmente durante a infância, elas têm a tendência, na fase adulta, a serem mulheres com sobrepeso ou até mesmo obesas, né? Porque é a forma de proteção. Elas têm medo de serem abusadas novamente, serem desejadas e, consequentemente, Exatamente. Então, assim, existem questões muito mais profundas que, quando a pessoa só... eu quero emagrecer, tá?
A gente tem que olhar as outras camadas desse emagrecimento dela ou desse excesso de peso. Por que ela chegou nesse estado? Ela não chegou nesse estado simplesmente porque ela comeu. A gente tem que entender quais os gatilhos que fizeram ela comer. Sim. Entende? Quais os gatilhos fizeram ela engordar sem ser comida. Né? E muitas vezes são dores que a gente vai mexendo ali na paciente que ela nem quer assumir para ela mesma que dói. Entende? É muito profundo. Então, assim, hoje em dia meu trabalho tem essa individualidade porque eu conheço cada história das minhas pacientes. Né? Eu tenho até um limite de atendimento, porque assim, eu não vou conseguir lembrar de histórias de todo mundo se eu abrir uma agenda muito grande, né? Muito de muitas pacientes. Então, assim, eu prefiro fechar mais a minha agenda. Mas assim eu consigo... Eu conheço a história de todas as minhas pacientes. Qualquer paciente que você pegar aqui na minha agenda, eu vou saber de tudo, porque eu sou próxima delas. E são mulheres que realmente reconhecem essa necessidade e essa profundidade, né, do meu trabalho, que nunca é apenas sobre comida, né? Eu sempre falo isso. Nunca é apenas sobre comida. A comida é só o meio. É, a parte física ali, né? Mas eu acho que é muito mais emocional, né? Com pelo que você certeza. tá falando. Que a parte física mesmo. Comida é um detalhezinho. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, ninguém ganha peso porque quer. Sim. Ninguém começa a comer de forma exagerada porque quer. Né? Existem vazios, existem questões emocionais que a pessoa está tentando preencher. Só que ela não consegue reconhecer, ela só segue o ritmo. Né? E não é exatamente assim que funciona. Poxa, legal. Muita gente julgando, né? Os julgadores, vamos falar assim, né? Que olha a pessoa mais gordinha ali e já julga. Essa aí come pra caramba, não vai emagrecer nunca. Você não, você já vai pelo outro caminho, já vê por que ela tá daquele jeito, né? Exatamente. E fica mais fácil você enxergando ali a qualidade de vida dela, vamos falar qualidade, o estilo de vida dela, como mudar e você sabe onde ela vai chegar, Com né? certeza, com certeza. Então, assim, é você olhar para paciente, entender a história, ouvir. Eu tenho uma escuta muito ativa, né, durante meus atendimentos por isso, porque eu não quero só entregar um plano alimentar. O plano alimentar, eu falo que é só a cerejinha do bolo do meu trabalho. O plano alimentar não é o principal do meu trabalho, né? É só a cerejinha do bolo ali durante esse acompanhamento que eu faço. Bacana. Vamos falar de redes sociais aqui, é uma curiosidade minha, como leigo aqui. A gente vai, às vezes, né, passando os vídeos, e tem ali umas dietas milagrosas. Eu estava vendo semana passada a dieta do ovo. Então, a dieta do ovo, eu só vou comer ovo e a influencer estava vendendo um corpo bonito, que só como ovo e tudo mais, e as pessoas embarcam naquela e começam a comer ovo e tipo, mimimei, só vou comer ovo e vou ficar linda. Como é que é isso, Thalita? Aos olhos de uma profissional como você? Primeiro que, infelizmente, né, a rede social, ela incentiva muitas vezes padrões comportamentais disfuncionais, né? Padrões esses que lá na frente vão trazer prejuízos para quem está seguindo, né? Essa é a grande verdade. E muitas vezes esse corpo escultural que a gente vê não é só de alimentação e treino, né? Então, assim, de forma fisiológica, né, uma mulher super trincada, malhada... Fisiologicamente falando, isso não é normal, né? Não tem, o corpo da mulher não tem estrutura para isso. Então, primeiro fato é a gente encarar a realidade, tá? Não é só de alimentação e treino, vamos combinar. Segundo que as mulheres, né, em sua grande parte, não vivem do corpo. Né? Uma coisa é uma mulher blogueira que está ali vivendo do corpo. Então, ela tem esteticista, ela tem personal, ela tem... ela é cercada de profissionais em prol daquele corpo, porque ela vive da imagem. E as mulheres comuns que trabalham, né, não tem tempo nem uma hora do dia, às vezes, para fazer uma academia, quer se comparar com uma mulher dessa. Então, assim, quem compara, para. Então, nada de comparação, mulherada, né? A gente tem que entender nossa realidade. Primeiro passo é esse, reconheça a sua realidade. Segundo que, eu sempre falo que todo alimento é saudável, depende do contexto. Você não vai emagrecer ou vai ter um corpo estético, enfim, só porque você comeu ovo. Ou você não vai engordar só porque você comeu chocolate. Existe um contexto. O chocolate não é o vilão, não é o chocolate que faz você engordar. Porque pensa comigo, um chocolate, uma barra de chocolate, ou um chocolate, enfim, que você come porque você está ansioso,
é diferente de um chocolate que você comeu numa festa de aniversário. Porque a sua ansiedade, as suas emoções, você vai estar diretamente ali todo dia. Todo dia a gente sente uma emoção. É claro que tem dia de forma mais intensa ou menos intensa, mas todo dia eu sinto uma emoção. Então, se eu tenho uma tendência de descontar minhas emoções na comida, é claro que meu peso vai oscilar. É claro que esse chocolate vai ser prejudicial. Agora, se eu como um chocolate, eventualmente, numa festa de aniversário, ele vai trazer prejuízo à minha saúde? Vai nada. Não vai, entende? Então, assim, é sempre importante a gente olhar o contexto, né? Então, eu sempre falo, contexto de vida, contexto do alimento. Então, assim, todo alimento vai ser saudável. Depende do contexto que você vai estar comendo esse alimento. Não tem que ficar julgando, não tem que entrar numa caixinha. Porque, infelizmente, a gente acaba entrando na mentalidade dieta, né? Isso engorda, isso emagrece, isso pode e não pode. Quando é verdade, o que significa dieta? A palavra dieta, na sua origem, significa modo de viver. É estilo de vida. Então, eu não entro e eu não saio de dieta. Eu permaneço de dieta. Porque é meu estilo de vida. Só que as pessoas, elas encaram a dieta como algo temporário. Então, se eu sigo a dieta de forma temporária, o meu peso vai ser temporário ou ele vai ser definitivo? Ele vai ser temporário. Né? Então, aquele corpo que eu alcancei com determinada dieta, quando eu sair, eu vou deixar de ter ele. Sim. Então, é por isso que as pessoas vivem nesse ciclo vicioso, porque elas não encaram, de fato, como estilo de vida. A partir do momento que eu decidir ter boas escolhas alimentares, vai ser para sempre. Não tem como dar um passo para trás. Porque se eu der um passo para trás, meu corpo também vai dar um passo para trás. Claro. Ele vai regredir, né? É isso que as pessoas têm que ter em mente. É mudar por inteiro, não em partes. Sim. É mudança mesmo. Mudança mesmo. Eu tô te olhando e eu tô vendo os vídeos em que eu vi lá teu e que eu adorei. E você come chocolate? Você gosta de chocolate? Adoro. Mas assim, eu sou muito específica. Aham. Dificilmente eu vou comer chocolate assim, do nada. Eu como muito chocolate assim. Muito não, dá vontade de comer chocolate na TPM. E não é qualquer chocolate, tipo, é brownie. É muito específico. Ah, tu gosta de brownie? Eu adoro Ferrero Rocher. Eu adoro aquilo ali. Gente, mas eu amo brownie. Aí, quando eu tô na TPM, eu falo assim, às vezes eu nem me toco que eu tô na TPM. Eu vou me tocar que eu tô na TPM, porque eu falo, nossa, vontade um brownie agora. Aí eu, tô na TPM. Já até sei. O brownie é a sinalização da TPM. É muito louco, assim. Porque... Justamente porque durante a TPM, né, tem uma queda de hormônios do prazer e bem-estar. Então, a gente tem uma queda da serotonina. Então, é normal a mulherada sentir uma necessidade de algo que dê prazer, né? Que vai aumentar a sensação de prazer e bem-estar. E nada mais fácil e imediato do que um chocolatinho, né? E eu sempre falo, gente, o brownie que eu vou comer na TPM, ele não vai prejudicar o meu corpo se durante o mês todo eu seguir uma alimentação saudável, sabe? Eu fiz atividade física, eu bebi água, eu tive um sono de qualidade. Vai ser um brownie, um chocolatinho da TPM que vai prejudicar com tudo. Então, não vai. Coma seu chocolate da TPM em paz, sabe, mulher? Sem culpa, né? Sem culpa, exatamente. Sem culpa, real. Sem culpa. Eu tinha anotado aqui justamente para falar do dia do lixo, né? Tem o famoso dia do lixo que fala, você fica na dietinha, eu vou te falar coisas agora bem normais, né? Sim. Então, você vai fazer uma alimentação de segunda a sábado regrada e domingo tu vai pisar na jaca. Pode comer pizza, pode comer... Você usa isso ou não? Não existe dia do lixo para você? Nem pensar. Primeiro porque quando a gente fala assim, dia do lixo, você come lixo? Não. Então, por que você tem o dia do lixo? Você está categorizando certos alimentos como lixo. Gente, isso não se faz. Primeiro ponto é esse, né? Não existe dia do lixo porque eu não como lixo. Existem alimentos com valor nutricional melhores, existem alimentos com valor nutricional não tão legais, mas não é lixo, para começar. Segundo que existe muito aquele outro termo que também vai de encontro a dia do lixo, é refeição livre. Toda vez que eu utilizo esse termo refeição livre, peraí, quer dizer que as outras refeições eu tô numa prisão? Você já viu alguém preso que não quer a liberdade? Não, claro que não. Então a pessoa ela fica nesse tudo ou nada o tempo todo, porque, nossa, eu vou fazer minha refeição livre. O sentimento que passa é que todas as outras elas te prendem. Tá numa São prisão, gemas. E aí ela vai pro tudo ou nada, ela não consegue, né? E eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: você tem que aprender a respeitar a sua vontade genuína. Nem toda vontade deve ser cedida e nem toda vontade deve ser controlada. Então, assim, se eu tenho vontade de comer um hambúrguer em plena segunda-feira, eu vou comer.
o hambúrguer em plena segunda-feira. Isso não significa que eu perdi minha semana. Isso não significa que no sábado eu vou comer hambúrguer. Não, eu respeitei minha vontade genuína. Por quê? Se eu tô com vontade de comer um hambúrguer numa segunda-feira... Ah, não, segunda não pode, porque segunda é dia de fazer dieta. Aí eu vou permanecer com aquela vontade na terça, na quarta, na quinta. Vai chegar no sábado, eu vou estar com uma vontade imensa. Então, assim, eu não vou conseguir comer um hambúrguer pouco, eu vou querer um hambúrguer gigante. Sim. Entende? Então, assim, é exatamente isso. Respeitar a vontade genuína não significa que... Ah, então, toda vez que eu sentir vontade, eu vou comer? Não. Aí você entra pro consenso no sentido de ser racional. Se eu comi um hambúrguer na segunda-feira passada, eu preciso comer esse hambúrguer hoje de novo? Não preciso, né? É sempre o poder eu precisar. Eu posso comer de tudo, você pode comer de tudo, mas você não precisa comer tudo o tempo todo. É exatamente isso, colocar sempre numa balança, pensar antes de agir, né? Então, assim... Primeiro, não existe dia do lixo. Segundo, não existe refeição livre. Um termo que eu acho bem interessante é refeição programada. Porque eu vou me programar para comer não tão saudável. Então, eu vou escolher um alimento que eu mais gosto, um alimento que faz tempo que eu não como. Então, eu vou me programar para aquilo. Mas isso não significa que as outras refeições, né, eu fiz de qualquer jeito, ou eu estava numa prisão. Entende? Então, assim, mais uma vez, a forma como que você fala determina muito, né, seus sentimentos ao longo do processo. Então, eu gosto mais do termo refeição programada. Vou me programar, eu vou cuidar daquele momento, entende? E eu gostei mais quando você falou assim, poxa, eu acordei numa segunda-feira com vontade de comer um hambúrguer. Eu vou comer um hambúrguer sem peso, que eu sei que no dia seguinte, se vier a minha vontade, eu já sei que já não é mais desejo. É gula. Exatamente. Né? Porque, às vezes, até eu programar... Assim, domingo eu vou comer um Big Bob. Eu vou falar do Big Bob aqui, fazer um comercial do Bob's aí, que eu amo aquele sanduíche. Então, domingo eu vou comer. Mas e se domingo chega e eu não tô com vontade de comer? Não acontece isso? Sim. Então é legal comer um e você vai o mês inteiro. Daqui a pouco, mês que vem eu tô a fim de comer um milkshake. Vou tomar sem culpa, né? E se sentir livre nas suas escolhas alimentares, né? E aí essa liberdade, ela vem com a consciência. Trazer consciência no sentido de que, tá, qual foi a última vez que eu comi esse hambúrguer? Nossa, eu comi, sei lá, na sexta. Ah, não vou comer hoje não. Pô, comi sexta-feira, por que eu preciso? Né? Ou até mesmo, tem gente que coloca muito assim, não, sexta-feira é dia de comer pizza. Não, mas eu só como sexta, Nutri, tá? Mas no mês, toda sexta-feira você tá comendo pizza, né? E aí existe outra questão que eu sempre levanto, que é o seguinte, quem controla você? É você que controla a pizza ou a pizza que controla você? Porque toda vez que você fala, eu preciso comer pizza na sexta-feira, quem tá no controle? É você ou a pizza? É a pizza que tá te controlando. Exatamente. Então, percebe como a forma que a gente fala, eu preciso de um chocolate. Peraí, você não precisa de chocolate, não. Você pode comer chocolate, mas você não precisa do chocolate. Né? Então, identificar esses padrões, até mesmo de pronúncia, é fundamental. Né? Eu consigo identificar muitos padrões funcionais só da forma que meu paciente se refere a determinado alimento. Ou, por exemplo, quando a paciente fala assim, nossa, Thalita, eu gosto muito de hambúrguer. O que tem? Eu gosto muito. Tem emoção. Ela muitas vezes utiliza esse hambúrguer como forma de conforto. A forma como ela se refere, eu gosto muito. Nossa, tem muita emoção. Entende? Tem muito conforto no jeito que ela fala. Então, a forma como ela fala também diz muito sobre o que ela sente em relação à comida. Não é só um desejo do alimento em si. Tem significados, entende? Ela está enaltecendo exatamente. Muito aqui. Pode baixar um pouquinho a bola. Não, tudo bem, você gosta de hambúrguer, mas deixa ele lá. Exatamente. Nossa, eu não vivo sem um hambúrguer. Exatamente. Nossa, mas eu não posso ficar sem chocolate. Peraí, como assim você não pode? Já está sendo dominada pelo chocolate. Exatamente. E aí, se você perde, se o chocolate te domina, você ganha de quem? Tá perdendo para um chocolate. É um chocolate, gente. Né? Que eu perco, mas agora eu tô ganhando dele. Eu tô meio que empate com o Ferreiro Rocher. Tá perdendo para um chocolate, você vai ganhar de quem? Entende? A gente falou de... Pra terminar aqui, né? Porque eu queria ficar conversando contigo o final de semana inteiro, mas quando o papo é bom aqui nesse estúdio, não é possível que aquele relógio lá deve adiantar, não é possível. Falar sobre autoconhecimento, né? E eu vi que você pratica yoga e eu acho sensacional a yoga. Você acha a yoga uma ferramenta, né, de autoconhecimento assim, incrível? Autoconhecimento e segurança e
de transformação para uma pessoa fazer? Com certeza, porque na verdade o yoga, né, muitas pessoas olham o yoga só através dos asanas, né, que são as posturas. Uhum. E yoga é essa conexão de corpo, mente, espírito. E através da respiração é que eu consigo conectar mesmo comigo. Porque um ansioso, como que o ansioso respira? Ele respira aqui muito em cima, Sim. ele não tem uma respiração profunda. E aí, dentro da filosofia do yoga, né, porque o yoga é uma filosofia de vida, a gente aprende muito a perceber nosso corpo, perceber nossas emoções. E o yoga, por exemplo, quando eu falo do yoga na nutrição, eu falo muito do desapego, né? O yoga, ele fala muito da gente não ser apegado. E aí, o que o não apego tem a ver com a alimentação? Porque tem uma das maiores frustrações do indivíduo é o apego. Eu tenho certeza que quando você caiu emocionalmente, em alguma fase da sua vida, você estava apegado. Apegado a alguém, apegado ao passado, apegado a alguma expectativa. Né? Então, o apego, ele é uma das maiores frustrações. E aí, quando a gente desapega da comida, nós somos seres sistêmicos, a gente também começa a desapegar de outras áreas da nossa vida, entende? Então, assim, eu posso comer determinado alimento, mas eu não preciso daquele alimento, entende? Então, assim, a gente precisa ser desapegado, porque quanto mais apego, maior a nossa frustração. E as pessoas, elas estão muito desconectadas com elas mesmas. Então, eu trago sempre muito essa conexão. Quando eu falo de autoconhecimento, é você se conectar com você. É você se ouvir, você silenciar, né? Silenciar o externo e aumentar o volume do interno. A gente tem que se escutar mais. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem seguir uma dieta porque fulano disse que deu certo. E funcionou porque fulano emagreceu com isso. Tá, mas o que funciona para você? O meu equilíbrio não é o seu equilíbrio. O que funcionou para mim não vai funcionar para você. Você tem suas dores, você tem suas crenças, você tem a forma como você vê o mundo. A sua forma de chegar ao mundo é sua e é única. Então, se a gente quer comparar a nossa realidade com do outro, não vai dar certo, né? Então, assim, esse trabalho de você ter uma escutativa e colocar a paciente, de fato, nessa individualidade é fundamental. Porque nunca é sobre comida. A comida é só um meio que ela arrumou para lidar com as frustrações dela, para lidar com os traumas dela, para ela lidar com a visão de mundo dela. E aí, se a gente não para, não escuta, não identifica e não se ressignifica, não tem mudança sustentável, não tem mudança definitiva. Tem até mudança temporária, como a gente cansa de ver, mas não tem mudança definitiva. Entende? Claro, não é um copia e cola, né? A gente falou isso aqui desde o início e é bacana você explicar isso e cada um tem uma vida, cada um traz uma história, traz uma bagagem e é sobre isso que você vai estudar e vai chegar ali a fórmula para essa pessoa individualizada, né? Exatamente. Não é porque deu certo com o Robson que vai dar certo com a Thalita, que vai dar certo com o Fábio e assim sucessivamente. E não tem tempo, sabe? Eu sempre falo para as minhas pacientes, curta o processo. Né? No processo que você vai desenvolvendo a sua autoconfiança, é no processo que você vai se transformando nessa sua nova versão. Né? Porque se você emagrecer 5 quilos, quem você é hoje não é a mesma pessoa que você será com 5 quilos a menos. E eu não estou falando de forma estética. Eu estou falando de posicionamento da vida, eu estou falando sobre aprender a dizer não, eu estou falando sobre priorizar. Né? Então, assim, é uma nova pessoa que vai se transformando. Não é só a estética. A estética foi a consequência da pessoa que você foi se transformando para chegar naquele fim, naquele resultado. Pô, muito legal. Thalita, várias pessoas vão querer saber se a tua consulta é só presencial, se é online. Você presta esse tipo de consulta online? Então, eu atendo presencialmente aqui no Recreio e online. Então, online eu tenho pacientes pelo mundo todo, Brasil todo. Então, assim, e online é uma ferramenta, né? É uma modalidade que propicia essa aproximação de mulheres que eu nunca pensei que fosse conhecer e eu conheço através dessa modalidade online, né? Então, assim, e funciona tanto quanto presencial, porque o meu trabalho é escutar, é entender, né? A sua forma física, ela vai ser consequência da sua transformação interna. Não adianta nada você ficar na sede de ver o peso diminuindo se você não mudar de maneira interna, né? Então, é muito mais esse olhar profundo, identificação de todos esses padrões para a gente, de fato, se transformar numa nova pessoa, se transformar numa nova mulher.
Então é só te seguir lá nas redes sociais, que a gente está deixando aqui embaixo de você. Sim. Chamar no direct e se preparar para a transformação. Exatamente. Pô, que bacana. Nunca é apenas sobre comida. Tem muita coisa assim além. Aí, tá vendo? Gente, eu quero te agradecer em primeiro lugar por estar aqui abrilhantando o nosso podcast Casa do Garay. Obrigado pelo respeito, pelo carinho, por estar aqui e espero te ver mais vezes aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada e muito sucesso aí nesse podcast. Pra gente, Pra viu? gente, 2025, né? É nosso. Gente, então se você quer mudanças na tua vida, comece com o teu autoconhecimento, a sua autoestima, né? Procura essa fera aqui da nutrição, chama ela de terapeuta da nutrição, né? Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? O @ dela direitinho, vai lá chamar no direct que vai valer a pena. Muitíssimo obrigado pela moral que vocês nos deram em 2024. Espero a mesma moral em 2025. Estamos subindo cada vez mais. Vou trazer aqui profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, para enriquecer o meu conhecimento e o teu conhecimento. Vamos nos enriquecer os conhecimentos dessas feras aqui. Tá ok? E vocês que não seguem ainda o canal, clica nesse botãozinho aqui, inscrever-se. É gratuito. Todas as entrevistas que nós lançarmos novas, você vai ser notificado, você vai ser notificada. E nesse botãozinho aqui, ó, do ok, que o algoritmo do YouTube vai entender que esse programa não é desrespeitoso e só tende a nos enriquecer. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.